Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um pouco do meu testemunho no Ministério de Louvor. Sim, eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acredito que, de certa forma, vai abençoar, vai edificar a vida de alguém. E eu vou orar, minha oração é por isso, para que o Senhor fale com você que está assistindo aí do outro lado e que de alguma forma você saia desse vídeo edificado com uma palavra no seu coração. Bom, dando início, né, ao meu testemunho, né, que eu vim trazer nesse vídeo, eu sempre gostei muito do Ministério de Louvor e eu sempre gostei muito de cantar. Minha vida toda foi, assim, um contato ali cantando, sempre gostei de cantar. Sempre botava playback, ficava cantando. E quando eu me converti, o que mais me chamava atenção era o Ministério de Louvor, de fato. E quando eu me converti, eu estava numa igreja, eu cheguei a ter interesse de entrar. Logo depois, eu me mudei para outra igreja, onde eu estou até hoje, vai fazer 6 anos que eu estou nessa igreja. E o meu testemunho com o Ministério de Louvor começa aí. Dali pra frente, Deus começou a mover muitas coisas na minha vida em relação a esse ministério. Eu não fazia parte ainda, fazia parte de outros ministérios, como o da recepção e enfim. E nesse meio tempo, eu participava dos cultos jovens e nele um profeta me revelou a respeito do Ministério de Louvor, falando que ia ser um ministério que Deus ia me usar muito e que muitas pessoas iam ser transformadas através da minha vida, através do louvor, da adoração que eu estaria, né, fazendo ali em cima do altar. E aquilo me impactou muito, porque eu sempre gostei, como eu falei pra vocês, mas eu não me imaginava naquele lugar, porque apesar de gostar, eu não me via como uma pessoa que tivesse capacidade para fazer isso, né? Enfim, então, depois desse dia, depois dessa revelação, que eu comecei a entender um pouco da inclinação do Senhor para minha vida em relação a esse ministério, apareceu uma audição na minha igreja, uma audição para o Ministério de Louvor, e a filha do pastor estava fazendo a lista de pessoas que iriam participar. Eu não me candidatei, não falei nada, só vi, fiquei quietinha. Porém, no último dia das inscrições, a filha do pastor foi entregar para ele a lista e falou: pai, tá aqui a lista das pessoas que vão participar da audição. E aí o pastor falou: a Yasmin tá na lista, e eu já tava indo embora. E ela falou: não, não tá na lista. E o pastor: coloca o nome da lista, coloca o nome dela na lista. E aí eu fiquei super sem graça e tal, mas eu não tirei, eu deixei, né? Falei: tá bom, vamos seguir, né? Tá aí, vamos então, vou fazer a audição, vamos ver o que dá. E eu fiz a audição, passei na audição, comecei a fazer aulas de canto em grupo ali com a igreja, porém com muita dificuldade, com muita vergonha. No início eu não cantava, gente. Eu comecei no back, né? O back é aquelas pessoas que dão apoio para quem tá ministrando. E eu tinha muita vergonha, deixava o microfone assim, bambeando, e eu fingia que tava cantando, eu ficava fazendo mímica com a minha boca. E tudo isso por vergonha, por estar com vergonha. E eu estava muito envergonhada, mas com o tempo as coisas vão pegando, né? Forma, você vai se adequando, tudo na vida é assim. E foi assim no back. Com o tempo eu comecei a gostar mais, comecei a cantar de fato e as coisas foram acontecendo. Nessa que eu comecei a me acostumar, eu comecei a querer virar ministra de louvor. E eu entrei num conflito muito grande porque eu não recebia oportunidades. E aquilo me deixava um pouco triste. E eu não tô colocando culpa em ministério, em líder, em ninguém, gente, porque eu sinto que eu realmente não estava preparada naquela época. Eu nem entendia o que era ser direito um ministro de louvor. Mas eu, naquele momento, por ansiedade, né, por querer ver também, por comparação também, porque eu via muitas pessoas que chegaram depois de mim que estavam recebendo oportunidade. E eu me colocava nesse lugar de comparação. Poxa, eu quero também ter uma oportunidade, sabe? E eu ficava nesse conflito. E com Deus ali, eu sempre falava com Deus, chorava muito, ficava muito triste, mas continuava, perseverava. Até que um belo dia, cantando no back, no domingo de manhã, o ministro que cantava comigo, de vez em quando ele tinha alguns problemas de estar rouco, estar sem voz, e nesse dia ele estava sem voz.
e eu estava de back, então era eu e ele. O que acontece? Sobrou pra quem? Sobrou pra mim. E aí foi o momento que eu foi o meu start ali no Ministério de Louvor. Eu lembro que eu cantei uma música muito nervosa, com muito medo, errei tudo, vocês possam imaginar que pode se errar cantando, mas cantei. E quando eu cantei, foi quando começou, as coisas começaram a acontecer em relação a me tornar uma ministra de louvor. Porque aí o meu líder conversou comigo, falou, vamos começar, você canta domingo de manhã, que é mais tranquilo, menos pessoas, é um louvor só, então é mais de boa. E eu fui, aceitei e comecei a cantar domingo de manhã. E, gente, eu errava a entrada da música, melodia, errava a letra, tudo que vocês possam imaginar, desafinava, enfim, cometia diversos erros. E aquilo acabava comigo. No início não acabava tanto, porque você pensa, pô, tô começando, é normal você errar. Mas depois que o erro começa a se tornar persistente, aí o negócio fica pior. Porque eu comecei a ter um tempo ali que eu tava cantando domingo de manhã, eu continuava cometendo os mesmos erros. Mas ainda assim, cometendo os mesmos erros e estando chateada por estar cometendo os mesmos erros, eu ficava chateada com isso e também ao mesmo tempo também queria cantar quarta-feira. Então eu ficava nesses conflitos comigo mesma. Eu tava passando por uma fase muito complicada, sabe? Que eu não tava me entendendo, não tava respeitando o meu momento. E acabou que depois de um tempo, eu cantando domingo de manhã, recebi a oportunidade para cantar quarta-feira. Foi aí que as coisas começaram a se inflar. Por quê? Eu já estava, de certa forma, cansada por conta dos erros, das frustrações que eu estava tendo cantando de manhã. E quando eu recebi a oportunidade de quarta-feira, eu fiquei muito feliz, agradeci e levei as minhas 5 musiquinhas que eu cantava, porque eu sempre repetia as mesmas músicas, pra você ver que o negócio era sério, que eu repetia as mesmas músicas, que eu dava sempre as mesmas músicas, e ainda assim eu continuava errando. Mas bom, enfim. E aí eu fui pra quarta-feira, fui cantar e tal, e, gente, só piorou, porque eu não estava estudando, eu não estava fazendo aula de canto, e isso foi um grande divisor de águas. Se você é do Ministério de Louvor, você quer entrar e tal, e você não tem esse conhecimento como eu não tinha, busque conhecimento. Esse é um conselho meu. Busque conhecimento, busque uma aula de canto, busque... Se você não tem condições de fazer uma aula de canto, tente encontrar alternativas, sabe? Peça ajuda para alguém da sua igreja que toque. E aí eu comecei a cantar quarta-feira, cometia muitos erros, como eu já falei. Todos esses erros que eu falei pra vocês, eles meio que pioraram. E eu cantava 4 músicas em vez de uma. Então, toda quarta-feira era uma coisa. Eu saía, descia e ia pra chorar no banheiro. E eu chorava, chorava, chorava. Eu falava pra Deus, Deus, isso não é pra mim, esse propósito não é meu, eu não tenho nada com louvor, é impossível, eu não canto bem, por favor, me ajuda a cantar bem, faz eu cantar bem. E eu orava, gente, essas orações eram contínuas, eu orava sempre por isso. E eu cheguei a um momento que eu tava tão esgotada, tão chateada com esses erros, que eu não tava vendo evolução, eu tava, sabe... Dessa forma que eu comecei a pedir para Deus de tudo. Eu comecei a pedir para Deus tirar a minha voz. Eu lembro de uma quarta-feira que eu não queria cantar, porque eu estava cansada disso, como eu já falei para vocês, desses erros, dessas dificuldades. E eu pedi para Deus, Deus, por favor, tira a minha voz só hoje. Sabe, faz eu ficar sem voz, porque eu não quero ter que cantar. Tá difícil, eu não quero subir no teu altar dessa forma, eu não quero. Entendeu? E eu orava por isso, gente. Eu orava para que o meu líder sentisse no coração, colocasse outra pessoa. Pedia para Deus colocar outra pessoa no meu lugar. Gente, sério. Mas uma coisa que eu tinha no meu coração, apesar disso tudo, apesar de orar por isso, por essas coisas, eu tinha um temor muito grande por aquilo que Deus me chamou. Então, apesar de não querer, apesar de ser difícil, apesar de achar muito difícil ter medo e tal, eu ia. Porque eu temia Deus, eu falava, não, então eu tô achando isso tudo, mas Deus não tá fazendo nada, então eu tenho que continuar. E eu continuava. E eu continuei, perseverei, comecei a fazer aula de canto. As coisas começaram a dar uma melhoradinha, comecei a ter umas evoluções e tal, mas mesmo assim, ainda assim era difícil. Eu chorava, tinha crise de ansiedade. E eu lembro que teve um belo dia que eu
uma bela quarta-feira, que eu falei que eu não dava mais, eu tava esgotada. E eu desci do altar, falei assim, Deus, eu já te pedi várias vezes, o Senhor não me escuta, eu não sei o que fazer mais e isso tá virando realmente um peso pra mim, eu não sei mais o que fazer. E eu simplesmente mandei mensagem pro meu líder e falei, ô fulano, tudo bem? Então, isso depois que o culto tinha acabado. Eu não tenho mais condições de estar no louvor, então eu quero sair porque isso não é pra mim. Eu lembro que eu falei mais coisas, mas no final da mensagem eu falei assim, isso não é pra mim, eu não tenho como cantar. E ele falou assim, tá bom, domingo a gente conversa. E eu tinha tomado essa decisão super, tipo assim, na exaustão mesmo, sabe? Já tava cansada. Eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu não tô aguentando mais, eu não tô conseguindo. E eu não contei, eu fui contar pro meu marido, né? Hoje em dia é marido, mas na época não era ainda. Então eu falei pra ele, eu falei que não conseguia. E ele ficou um pouco chateado comigo, porque ele entendia o chamado de Deus pra minha vida, sabe? Ainda assim que eu não entendesse, ele entendia o processo que eu tava passando. Então ele tentou me aconselhar e tal, falou que não concordava e que não estava correto. Bom, e aí eu fui dormir, passou o meu dia e Deus falou comigo. E, gente, quando Deus fala com você, é outra parada, né? Deus falou comigo através de um vídeo do Luca Martini, em que ele fala sobre o profeta Isaías e tal, sobre um outro assunto. Eu cliquei no vídeo para assistir e era sobre outro assunto, e Deus falou comigo através daquela passagem. Quando o profeta, eu falei Isaías, né, gente, desculpa. Quando o profeta Elias, ele se esconde naquela caverna, a palavra de Deus fala que ele estava muito cansado e que ele pede a morte para Deus. E Deus ministrou muito comigo através disso. Ele falou, basicamente Deus falou para mim, Elias podia se matar, mas ele não se matou. Ele pediu a morte a Deus. Então, Elias, ele tinha plena convicção, pleno entendimento que a vida não era dele, a vida dele pertencia a Deus. Então, ele não tinha o direito de tirá-la. Ele pediu para que Deus tirasse, e Deus não tirou. Deus enviou os anjos com alimento, com água. Elias descansou, Deus falou para que Elias descansasse, e depois para que Elias continuasse o seu caminho, seguisse o seu caminho. E foi basicamente isso que Deus falou pra mim. Quem que você pensa que é? Assim, bem de forma bem carinhosa, mas claro, com muito amor. Mas Deus falou comigo, a partir do momento que você entregou a sua vida pra mim, a sua vida é minha. Então, você não tem direito de simplesmente jogar pro alto aquilo que eu te entreguei com tanto carinho. Eu vou te dar descanso. E você vai continuar, você vai andar mais uma milha. E aquilo entrou, gente, tão profundamente no meu coração, que eu na hora veio um arrependimento, um constrangimento. Eu falei, Deus, o Senhor tem razão, é o Senhor, realmente, a minha vida é sua. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. E se o Senhor entregou um ministério de louvor para mim, quem sou eu para jogar isso tudo pro ar? E eu me constrangi muito. Pedi perdão ao Senhor e voltei atrás no que eu tinha falado, fui humilde com o meu líder, falei que Deus tinha falado comigo e que Deus tinha falado isso e que eu não ia sair. E eu permaneci, gente. As coisas ficaram fáceis do dia para a noite? Não, continuaram difíceis. Eu precisei ter temor a Deus e obediência a Deus. E foi isso que me fez permanecer. O temor e a obediência ao Senhor. E o Senhor me deu descanso e me fez caminhar mais um pouco. Então, todas as vezes que eu estava muito cansada, em vez de chegar reclamando para Deus, murmurando, falando que eu estava cansada, que eu não aguentava mais, que era para Ele me tirar e colocar outra pessoa, eu chegava com outro posicionamento, pedia para Deus me dar descanso, para Deus tranquilizar o meu coração, para o Senhor me ajudar, me dar estratégia para eu continuar. Senão eu não ia conseguir continuar. E assim foi, gente. Deus me sustentou nesse tempo.
comecei a ter resultados, comecei a cantar melhor, ter mais estratégia na hora de cantar, para cantar com mais excelência. Comecei a me entregar mais no altar, a entender que o Senhor já havia me capacitado, que o Senhor já havia colocado uma unção sobre a minha vida. E as coisas começaram a fluir. E dali pra frente, gente, tudo começou a ser mais leve quando eu entendi que o ministério não era meu, era do Senhor. E Ele me colocou ali como um instrumento. E Ele queria fazer com que eu passasse por aquilo, para que eu pudesse entender o valor das coisas, para que eu pudesse entender que não é sobre mim e que é sobre Ele. Então, gente, basicamente esse foi o meu testemunho. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer muita coisa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não parou por aí, sabe? Eu ainda tenho muita coisa que o Senhor vai fazer. Eu creio muito nisso. Mas eu acredito que isso tudo que eu vivi, essa caminhada, e eu deixei alguns detalhes de fora, se eu for contar mesmo todos os detalhes, todas as crises, todos os problemas, eu ia ficar aqui por um bom tempo. Mas eu quis, assim, enxugar bastante para contar, para ser uma coisa simples, né? Para as pessoas entenderem e conseguirem ver esse testemunho e se sentirem fortalecidas, porque muitas das vezes quando eu estava caminhando, o que me fortalecia eram as palavras que eu ouvia, a palavra de Deus, a oração e os testemunhos. Eu via testemunhos de pessoas, de coisas que o Senhor tinha feito e aquilo me fortalecia, me edificava também. Então eu espero de coração que isso tenha edificado a sua vida e agradecer a você que continuou assistindo até o final. Eu espero muito ver vocês nos próximos vídeos aqui comigo. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, tá bom? E um beijo, até os próximos vídeos e fiquem com Deus. Tchau!